Olá pessoal, vamos chegando, já já vamos começar o nosso bate-papo com o Alencar, um amigo querido que mora em Madrid, que vai contar para nós um pouco dessa experiência que ele viveu e ainda está vivendo lá na Espanha, né? Então sejam bem-vindos. Né? Oi Alencar, tudo bem? Tudo ótimo, professor. E por aí, como estamos? Também tudo em ordem, que saudade! Verdade, faz quase um ano. Não, faz mais de um ano já. Já faz mais de um ano? Mais de um ano, mais de um ano. Puxa. Um ano e meio quase. Puxa vida, viu? Não é muito fácil ficar longe do Brasil, né, Alencar? Não, professor, é verdade que não. A gente tem muita coisa boa por aí, né? A gente tem, ademais das pessoas de família e amigos, né? A gente tem um jeito especial também, né? Temos. Essa questão latina que a gente tem por aí é muito forte. Calor humano, querer estar com a turma, é muito bom. Se bem que aqui também, nesse aspecto, a gente não sente muita diferença, viu? Porque eles também são bastante calorosos. Inclusive, o próprio tema da pandemia, que em certo sentido isolou as pessoas um pouco, né? Uhum. Ainda que fisicamente, eles sentem muita falta, né? De estar com os amigos e tudo mais. Então, por esse aspecto, a diferença não é tão grande. Ah, que legal. Muito bom. Eu não sei se você quer se apresentar, se quer que eu te apresente, como é que você quer fazer? Fica à vontade. Tá bem. Bom, eu sou economista de formação, né? Marqueteiro de paixão. Comecei a dar aula e esse bichinho me picou lá atrás, em 2005. Comecei na Uninove, como professor assistente e tudo mais, e aí fui indo. Fiquei 5 anos na Uninove, depois fui para o Senac, 2 anos no Senac. Fiquei o tempo afastado, né, do professorado por conta de agenda de trabalho e tudo mais. E voltei, né, em 2017 para 2018, aliás, para Estácio, onde fiquei até 2019, quando eu vim para a Espanha. Que legal. Então essa é a minha trajetória. E basicamente minha carreira foi entre serviços e varejo, né? Sim. Bastante experiência em varejo também. Então essa parte ajuda a gente, né? Eu entendo que se você for bom numa profissão, digamos, você será melhor na outra. Se bem que eu tenho para mim que professor, mais do que uma profissão, é uma vocação, né? É o que eu digo sempre, sabe, Alencar? Ser professor é mais do que transmitir conhecimento, né? Você tem que amar, você tem que ter a vocação, você tem que ter o dedicar e, fundamentalmente, né, adorar a gente, né? Sem dúvida, essa aqui é a essência. Essa é a essência toda, né? De todo esse processo. Realmente são as pessoas. É isso mesmo. Bom, então vamos lá, né? Acho que você pode contribuir conosco, né? Com algumas curiosidades que nós temos, né? Porque você deve estar acompanhando aí as notícias aí em termos de Brasil. Nós estamos aí no pico da pandemia, né? Numa curva crescente ainda, não entrou ainda na descendência. E vocês aí em Madrid, especificamente na Espanha, passaram também por um processo bastante delicado, mas que hoje já está saindo, já está tendo uma retomada, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho como é que foi esse período de isolamento, né? Como é que foi a reação das pessoas, que você contasse um pouco aí da tua vivência, da tua experiência propriamente dito, né? Perfeito. Na verdade, professora, é que a gente estava numa situação, digamos, normal, né? Ou seja, todo mundo no seu trabalho e tudo mais, quando lá em janeiro a gente começou a escutar alguns rumores da China. Como a informação não é muito fluida, digamos, a gente coletava as informações que tinha, tomamos algumas estratégias, especialmente no que diz respeito a sourcing e tudo mais, e ficamos acompanhando. Chega fevereiro mais ou menos, toca a Itália, e aí a gente já sentiu mais, porque estamos a menos de 2 horas de voo da Itália, né? Então a gente já começou a perceber a coisa de maneira mais online. Até que na semana do dia 14 de março, a gente
veio para casa e quem podia trabalhar em casa foi deslocado ao home office. E dia 14, né, no dia 14 mesmo, foi decretado o estado de alarme, como eles chamam aqui. Uhum. E com esse estado de alarme, o presidente de governo, o primeiro-ministro, né, ele tem o poder de decisão e todas as comunidades autônomas que a gente tem aqui acabam acatando as decisões dele nessa situação de exceção. E foi o lockdown mais forte de toda a Europa, né? Realmente a gente não podia se movimentar, não havia mobilidade nenhuma. Era ao supermercado, à farmácia, coisas do tipo, muito rápido. Para se ter uma ideia de como foi a coisa, a polícia fazia as famosas blitzes, né? Uma frequência muito grande, parava os carros, só podia ter uma pessoa dentro do carro, e pedia para olhar o porta-malas. A pessoa dizia, eu fui fazer compras, deixa eu ver seu porta-malas. Conferia as compras, e não só isso, olhava também o ticket para verificar se a hora e as compras correspondiam. Puxa. Então realmente foi um período de 60 dias de isolamento brutal. E muito medo, né? Particularmente, e todo mundo, né? É natural e até bom sentir medo, porque é total desconhecido. A gente não sabia se estava no ar, se estava nas coisas, a capacidade de reação dos organismos perante ao vírus, enfim, era tudo muito recente, né? Aconteceu quase que simultâneo com a Itália. E a partir daí, a gente despenca na pirâmide de Maslow, né? Uhum. A gente vai lá para as necessidades mais básicas de todas. Então, foi esse sentimento que a gente ficou. E aí, uma coisa muito importante, veio uma enxurrada de informações, né? Sim. E muita gente sendo meio que tutores, porque não está escrito em lugar nenhum. Então, você tem que filtrar muito bem as informações e, a partir daí, se apegar a um ou dois, os órgãos oficiais, enfim, e a partir daí você ter sua história. E aí você começa a acompanhar a evolução dos números e você mesmo tira suas conclusões. Poxa vida. É mais ou menos esse o cenário. E nós passamos até há 2 semanas. Tá. E vocês nesse período vocês fizeram home office, não? Como é que foi? Como é que foi essa tratativa, Alencar? Sim, professora. A primeira missão nossa, né, foi cuidar das pessoas, né? Pessoas em primeiro lugar. Então, colaboradores, clientes, fornecedores, a comunidade em si, né, todo o entorno, né, todo o nosso ecossistema, a primeira coisa foi preservá-los. E um desses entendimentos foi realmente aqueles que pudessem, antes de determinação do governo, aqueles que pudessem trabalhar desde suas casas, que fossem, né? Então a empresa deu toda a estrutura para que a gente fizesse essa migração, digamos, né? E a partir daí a gente seguiu com rotinas de trabalho desde casa. Tá. E como é que as pessoas reagiram, Alencar, com esse processo de ter metas, né? Vocês trabalham em cima de metas, de desempenho, né? Embora com toda essa pandemia, algumas coisas... Como é que vocês lidaram, né, com tudo isso, né? Sim, uma questão bastante importante, professor. A gente começou, na verdade, a trabalhar fazendo pontos, né, diários. Né? A gente havia o board, né, se reunia pela manhã, definiam estratégias e imediatamente era trasladada para toda a equipe. Então, informação não faltava. Tá. Né? A gente tinha todas as informações. Em princípio, a gente viu todo o negócio impactado e a gente começou a tirar estratégias online. Já tinha muita coisa em andamento, mas tudo aquilo que a gente pôde antecipar, né, dos canais online, a própria venda telefônica, a internet, enfim, isso tudo a gente colocou para rodar muito rápido. Então, a minha visão é que decisões que poderiam levar meses ou até anos foram ali tomadas em semanas ou às vezes dias. Sim. Então, foi um processo evolutivo muito rápido, né? E uma coisa que me marcou bastante, nas primeiras semanas, né? A responsável por recursos humanos me ligou, perguntando como eu estava, se eu precisava de alguma coisa, que eles estavam aqui à disposição e tudo mais. Isso me marcou bastante, porque uma atitude 100% humana, né? Sim, sim. Então, isso deixa a gente feliz. Né? Falou. A Ana está perguntando, professora, quanto tempo eu mudei para cá. Eu trabalhei com ela em 2008, 2009. Eu mudei para cá, Ana, o ano passado. Está fazendo 1 ano agora.
e eu vim trabalhar aqui em Madrid. Você sabe, Alencar, que ontem, por uma coincidência, você está fazendo todo esse elogio aí para a pessoa do RH, ontem foi o dia dos profissionais de recursos humanos, né? Que realmente fazem toda a diferença nessa tratativa, né? Embora hoje a gente esteja tentando diversificar esse modelo, né? Porque o contexto de gestão de gente não é só do RH, é dos gestores como um todo, né? Porque só assim você realmente consegue fazer um bom trabalho, só assim você consegue fazer com que as pessoas estejam engajadas através de políticas claras, de metas claras, né? Enfim, todo esse processo é fundamental, mas que se trabalhe juntos, né? Mas o RH tem parece que uma veia muito forte de gente, né? Então ele está sempre se antecipando e apoiando mesmo, né? Nesse contexto. Sim. E me fala uma coisa, que momento vocês estão agora na Espanha, né, em Madrid? Vocês estão, já voltaram para o escritório, ainda estão em casa? Como que está este contexto? Sim, aqui depois que a coisa começou a ser entendida, é o que eu quero dizer com isso. Quando entenderam o real impacto que poderia causar, as medidas de mitigação e tudo mais, começou-se a falar em fases de desescalada, como dizem aqui. Então, houve 4 fases, a fase 0, 1, 2 e 3. Na fase 0, pouca coisa mudava, a diferença é que você podia ir à rua 1 hora por dia para fazer um esporte. E uma coisa muito interessante é que foram estabelecidos horários, faixas horárias, para que a população de risco não cruzasse com a população que não fazia parte de um grupo de risco, digamos assim. Então houve um isolamento também nesse contato primeiro, digamos. Foi muito interessante. E a partir daí, cada evolução, cada métrica que era estipulada, por exemplo, números de UTI disponíveis, números de quartos para semi-intensiva e tudo mais, o governo estabeleceu uma série de métricas. Cada comunidade autônoma, que mais ou menos para a gente equivale a um estado aí no Brasil, ela tinha que apresentar os seus dados e aí o governo deixava ou não evoluir. Então aqui em Madrid, por exemplo, agora a gente está na fase 1. Na fase 1 a gente não tem mais horário para andar, para fazer exercícios e tudo mais. A gente pode ir em pequenos comércios, já voltaram a abrir. Já não é mais necessário ir com hora marcada. Pode ir respeitando 30% em alguns lugares, 50 lugares em outros, né, de quantidade máxima de pessoas. E agora a gente está esperando segunda-feira para ver se a gente passa para a fase 2. Se passarmos a fase 2, sim, que poderemos voltar ao escritório. Que legal. Mas o governo fez um pedido para que não tenha uma volta completa, ou seja, vamos trabalhar em turnos para evitar que todos estejamos juntos no escritório. E também, aqueles que podem continuar no home office, o governo pede para que fique até setembro em home office. Legal. Muito bom. Aqui a Camila fez uma pergunta, né? Sim. E diante desse cenário tão drástico, né? Essa revisão de metas, que com certeza vocês tiveram que fazer, né? Como é que foi, né? Para esses requisitos acontecerem, né? E o principal, né? Quais foram, então, os principais pontos para estabelecer as metas? A verdade é que o estabelecimento de qualquer meta baseada em métrica, ele não durava mais que 1 semana. Então a gente fazia o planejamento semanal. Uma coisa importante nessa pergunta, ela é muito interessante, porque a gente não pode perder o horizonte. Ou seja, eu continuo com o meu plano há 3 a 5 anos. Eu faço um ajuste temporal agora. Eu não perco de vista o meu horizonte. Eu atuo agora. Então, eu continuo usando a bússola. O que acontece é que eu uso mais o relógio nesse momento. Então, a gente faz um estabelecimento semanal de metas. E as métricas, né, que atrelam a isso também são métricas baseadas no contexto atual. O que eu quero dizer com isso? A gente sai de um cenário de lojas fechadas, passa a olhar o virtual. Então, o meu esforço ele muda de canal, digamos, ainda que temporalmente.
Você sabe que nessa linha de varejo, né, Alencar, outro dia teve uma live grande com a Trajano, né, a Maria Luísa Trajano, Sim. aonde ela deu todo um enfoque também por virtual, né, para a internet propriamente dito, por conta das lojas estarem fechadas e todo esse processo, né. E um pouco do que você falou, o ajuste é diário, né? Então não é nem... todo dia olha, todo dia toma decisões, todo dia verifica, né? Para que os caminhos sejam passados. Sim, foi feito um comitê de crise, né? Um comitê de crise, a gente ficava boa parte do tempo online, para você ter uma ideia de quão drástico foi, né? Por exemplo, a gente estava numa rotina já de confinamento, quando a gente soube que algumas fábricas na Itália fechariam. A gente estava no pré-confinamento. Quando começam a fechar fábricas e tudo mais, né, já acende uma outra luzinha no seu painel. Sim. Né? E isso também acabou acontecendo na Espanha, num período ali mais ou menos na Semana Santa. As fábricas não essenciais também fecharam. E aí seu contexto também muda. E você também passa, né, dentro daquele ecossistema, como eu disse no começo, entender os seus fornecedores e estar muito próximo também dos seus fornecedores, uma vez que eles são parte importante da sua cadeia. Né? Então a gente tem que entender tudo isso de muito perto. Falando basicamente, né, de questões de métricas e tudo mais, há uma atenção muito forte no caixa, né, na parte de tesouraria. Sim, né? sim. E simplesmente não entra dinheiro, né? Não entra naquele volume, nem perto do volume esperado, né? Um cenário desse de maneira geral. Legal. Então a atenção ao caixa é importante. Sem dúvida. E aí tem uma outra aqui, Alencar, que como funciona esse comitê aí de emergência, né? Que vocês chamaram, que vocês criaram? Sim. Sim, é um comitê que ele tem... Bom, primeiro é o primeiro escalão da empresa, né, que faz essa parte mais estratégica. Depois é para um segundo escalão, digamos, que é onde eu atuo. E a gente tinha o nosso comitê que derivava as informações estratégicas, passava ali para o tático / operacional. Como é que a gente aterrissava isso no nível das nossas equipes, né, e enfim, para a gente poder colocar a coisa para rodar, de acordo com essa estratégia mestra. Legal. E aqui também tem uma outra pergunta aqui de RH, que como é que está sendo a atuação da área de recursos humanos em home office, né? Em termos de interação com os profissionais. Mudou muito? Como é que foi? É o Johnny que está perguntando isso. Obrigada, Johnny. Foi muito interessante, professor, esse aspecto, pelo seguinte, num primeiro momento, né, o RH também teve que se adaptar e se reinventar como todos nós. E foi feito um formato de telejornal diário. A forma como o RH enxergou que era a melhor maneira de conversar conosco. E por meio desse telediário, ele atualizava a cifra, para onde o negócio estava indo e tudo mais. Tinha uma audiência brutal, era como um telejornal de TV aberta, digamos. As pessoas realmente se conectavam para assistir. E ali os líderes da empresa falavam, né, sempre claros, como é característica do grupo. E a partir daí as pessoas podiam fazer perguntas, né, entrar, enfim, em contato com as pessoas de RH. E por trás disso, né, desse sucesso todo, vez ou outra havia algumas pesquisas curtinhas, 4 ou 5 perguntas, como está seu nível hoje, de motivação, você está contente, não está, tal. Fizeram todo um monitoramento. Então foi um papel assim brutal. RH com comunicação interna deram um show à parte. Que bacana, que bacana. E aqui tem mais uma outra também, que a Daniela Cabral comentou sobre uns kits que foram distribuídos, né? Como é que você vê essa ação, né? Uns kits de recursos humanos, né? Sim, a gente teve várias ações, né? Com o RH envolvido. Então, por exemplo, uma delas foi a questão, como eu trouxe há pouco, da comunicação, né? Praticamente com 100% da empresa. Praticamente não, com 100% da empresa, efetivamente. Outra coisa também foram os contatos feitos com organizações não governamentais, com a linha de frente, com os hospitais, com a polícia, com o exército, com todo mundo que estava envolvido, né? A gente colaborou de maneira ativa. Eu não tenho os dados agora aqui porque está sendo consolidado, mas são cifras assim que impressionam pela tamanha generosidade que foi feita.
Que bacana. E as entidades reconheceram isso como realmente um ponto de apoio importante no momento de necessidade. Inclusive, a gente tem uma unidade na Romênia que não estava sendo ocupada, ia ser feito um centro logístico e foi transformado ali no hospital de campanha. Legal. Isso tudo sendo coordenado pelos recursos humanos. Que legal. E como foi a taxa de desemprego aí em Madrid? Aqui, professor, a gente ainda está num processo chamado ERT, Expediente de Regulação Temporal. Mais ou menos assim. As pessoas que estavam sem trabalhar por um período, o governo contribuía com o salário. Imagino que no Brasil esteja mais ou menos parecido. E esse acordo feito entre governo e empresas, na verdade, já faz parte da Constituição, então não precisou, uma coisa muito interessante, não precisamos correr atrás de nada. Tá. Da noite para o dia já estava tudo regularizado. Tá. E as pessoas não podem ser demitidas por um período, se eu não me engano, eu não conheço a fundo toda a legislação, mas se eu não me engano, por 6 meses depois que elas retornam à sua atividade. Puxa, então que bacana. O governo ele apoia e ele faz ali, ele exige uma contrapartida. Agora, a expectativa, existe na verdade uma grande neblina na frente. Uhum. Ninguém sabe, né? Porque a Espanha, se não for o primeiro país a receber turistas no mundo, é o segundo. Então a atividade que começa agora no verão, né? Agora no mês de junho, a gente ainda não sabe como vai se comportar, né? Então é uma grande incógnita. Incógnita é o que vai acontecer. Existe uma névoa e uma preocupação no ar, e o governo já ciente disso, já se move para imaginar o que vai fazer. Se presume que vai haver um aumento do desemprego. Na realidade, essa é uma realidade do mundo, né, Alencar? Não tem muito jeito, né? Eu acho que esse momento vai ser bem difícil, né? Porque é uma retomada, né? E as pessoas também têm lá os seus receios, até por conta que enquanto ainda não tiver um remédio realmente que combata, uma vacina, enfim, todo esse processo ele caminha numa névoa, né? Que fica difícil você fazer algum tipo de previsão, né? Então... Exatamente. Tudo que a gente não tem nenhuma, vamos pensar assim, não existe nenhuma resposta totalmente clara e totalmente, digamos, perpétua dentro desse cenário. Vai ter, não vai ter, ninguém sabe. O que a gente sabe é que um pouco antes disso, e até mesmo agora, tinha um certo nível de liquidez no mundo, né? Diferente da última grande crise que a gente passou em 2008, né? Que era uma foi terrível, né? Exato. E a gente sabe que na literatura econômica também existem mecanismos ali que o governo pode usar em situações extremas, né? Enfim, a gente vai agora depender um pouquinho de como os formuladores de política vão atuar, né? De política econômica mais especificamente. Aqui tem uma outra pergunta, Alencar. Quais as perspectivas, né, para a área de varejo, né, que você enxerga, né, considerando a retomada na economia? Perfeito. Quem mandou isso foi o Márcio, né? A Márcia, desculpa. Legal. O varejo, a gente tem, eu estava lendo outro dia, né, uma informação do presidente do Walmart, né, que é o segundo maior varejo, digamos, né? Tá atrás da Amazon, né? Mas tá ali. Ele diz pra gente que a cadeia de suprimentos ela é complexa e a última milha é fundamental. Ou seja, para o varejo, a cadeia de suprimentos ela é mais vital do que nunca. Né? Por quê? Os consumidores não estão indo mais aos supermercados com a frequência que iam. Uhum. Primeiro, pela questão da restrição imposta. Segundo, pela questão do medo ainda. Né? Então, essa entrega ela tem que ser realmente eficaz. O segundo ponto que eu enxergo, né, e aí eu faço coro com ele, é a questão da compra online. Né? Ela vai ser parte do novo normal. Não tem como. Né? Maior intensidade ou menor intensidade, não sabemos. Esse é o tipo da resposta que a gente ainda não sabe o tamanho do grau. O que a gente viu foi uma evolução no varejo dos Estados Unidos, no varejo online, que não aconteceu em 10 anos, aconteceu em 8 semanas. Pois é. A participação do varejo online saltou de alguma coisa como 16% na média
para 27% de participação do varejo. Então, a gente sabe que o online, a questão da logística, a questão da logística e atenção ao ser humano, isso não tem como se desconectar. Deu um salto assim de uns 10, 12 anos, né? Sem dúvida. Aqui no Brasil, inclusive. Pessoas... Sim, sim. Tem alguns dados do Mercado Livre muito interessantes, que nesse período da pandemia, né, alguns poucos meses, 2 meses mais ou menos, houve 5 milhões de novos compradores só na plataforma do Mercado Livre. Sim. Então, realmente um boom. Só brasileiros, quase 2 milhões e 800 mil novos brasileiros comprando no Mercado Livre. Sim. E a frequência também, a pessoa comprava 1, 2 vezes por ano, isso baixou as econômicas de bem-estar do que costuma ter. Eu acho que a gente tem que ir por esse caminho. Que legal, que legal. Bom, e como nós somos professores, né, aqui não pode faltar o processo da escola, né, Alencar? Até porque a gente tem isso na veia, né? Aqui tem uma pergunta: como é que estão as atividades de educação de ensino superior na Espanha? Com a retomada, se já retomou, como é que está esse processo? Eu vou englobar a educação de uma maneira geral, pelo seguinte, uma coisa muito interessante, dentro desse processo de adaptação e mudança. Meu filho nunca tinha estudado online. Sim. Então a gente viu, uma semana antes do estado de alarme, as crianças já não podiam mais ir à escola. Então, rapidamente, a gente teve que se adaptar, os professores também, né, e aí a gente é suspeito de falar, né, mas também tiveram uma adaptação brutal, porque se reorganizaram, começaram com as classes online, se esforçaram ao máximo, né, para poder manter a coisa funcionando. E as universidades também, e aí todo o sistema educacional ainda está parado, né, as coisas acontecem online, né, tudo acontece online nesse momento. O que a gente não sabe ainda, né, uma das coisas que a gente ainda vai entender um pouco, são 2 coisas: a quantidade de pessoas por sala. Aí eu falo no cenário antes de termos um remédio ou uma vacina. Quantidade de pessoas por sala e também se as aulas online continuarão. Eu particularmente acredito no modelo híbrido. Que a gente vai conviver com os 2 cenários. Essa é a minha percepção. Então a educação de maneira geral na Espanha ainda funciona normalmente, digamos, mas de maneira online. Estamos muito perto das férias de verão agora, né? Deve ter mais uma semana aí de aula, por exemplo. Mas voltando à minha expectativa, que é a minha particularidade em casa aqui, eu tive que, em alguns momentos, dar aula de biologia, dar aula de matemática, então pegava os finais de semana aqui para repassar, né? Na realidade, é reinventar, reaprender, né, Alencar? Reaprender. Lembrar das coisas lá de biologia, da equivalente à 7ª série aí no Brasil e... Sim. Sabe, uma experiência muito boa. Você sabe que dessa parte aí eu me livrei, né? Porque a minha já tá formada, já é outro processo, sabe? Sim. Mas tem os alunos, né, Alencar? Que sem dúvida. Os alunos sentem falta das aulas presenciais, né? Porque a Estácio rapidamente colocou uma ferramenta, nós estamos trabalhando com o Teams. Sim, é muito bom. É ao vivo, né? Você entra no horário da aula, tem contato com os alunos e tal, mas é óbvio que para quem gosta de gente como nós, o presencial ele acaba te propiciando aí algumas interações que ainda no online não é possível, né? Ainda, né? Porque eu acho que isso está crescendo, né? Sim. As ferramentas cada vez mais se apropriando de mais tecnologias, e você já consegue trabalhar com alunos em salas de aulas diferentes, em grupos e se reunindo, enfim. Então, cada vez mais isso tá tendo uma evolução. E eu também acredito, como você colocou aí, no modelo híbrido, né? Sim, eu acho que vai ser um caminho. Porque enquanto isto não for resolvido através do remédio, da vacina, seja lá o que for, fica bem complicado, né? Para reunir pessoas, né?
de que forma você vai reunir é. pessoas, né? E até dá porque... a responsabilidade também, né, dessa Exatamente. reunião. Você chamando uma reunião, você se responsabiliza, não em sua totalidade, mas você tem no mínimo uma corresponsabilidade pelo fato de ter convidado essas pessoas, né? Exatamente. E uma coisa que a gente notou bem interessante dessa parte humana da relação virtual, se aqui podemos dizer isso, é que a gente acabou entrando na casa das pessoas, né? Essa é uma realidade. Então, antes eu tinha um colega de trabalho, sabia que ele tinha um filho e tudo mais, mas em algum momento, e não foram poucas vezes que aconteceu, a criança passava por ali, ou a mulher passava perto, todo mundo mantém sua vida. Então a gente foi convidado a entrar na casa das pessoas, digamos. É verdade, é verdade. Né? Então, de uma maneira ainda que virtual, a gente acabou ficando mais próximo. É verdade. É um pouco isso que eu ia te perguntar, né? Como é que está o relacionamento com as pessoas, né? Porque quando você abre aí a tua casa, né? Você tem outras pessoas que convivem com você, né? E nem sempre você consegue ficar totalmente isolado, ninguém passa, ninguém espirra, ninguém, né? É impossível, eu acho que até saudável também ter a casa é viva. Sim. A gente não pode ignorar isso, né? Sim, e então, também... E não dá para exigir de ninguém, né? Que você... olha, minha vida não existe, né? Você tá ali, tá dentro da sua casa, né? Tá? Exatamente. E tem todo um processo que acontece. Exatamente. Isso a gente, primeiro, todos têm que ter ciência da situação, saber que é uma situação de exceção e temporária. Sim. Né? Então, todo mundo se doa um pouquinho, todo mundo se encaixa um pouquinho. Sim. E aí, é uma questão de convívio, né? Mais do que nada. E os horários mudam, uma série de coisas mudam. Então, você precisa, uma coisa importante, é tentar manter uma rotina. Né? Os horários para cada uma das coisas, tudo mais. Isso é muito importante, porque o trabalho online, às vezes, ele te permite uma flexibilidade maior até das suas tarefas. Né? Você trabalha, aqui a gente trabalha muito por produtividade. Mas, ainda assim, a gente tenta manter mais ou menos os horários de trabalho, os horários de refeição, para que quando a coisa volte, você não fique tão, digamos, despistado. Eu brinco com os meus alunos, né? Que nos intervalos lá, respeitando inclusive, gente, vamos levantar um pouquinho, né? Porque eu até acredito que eles levantam, né? Deixa lá no... tira a câmera e acho até que eles levantam. Eu não estou julgando, mas pode até acontecer. Mas o professor não sai dali, né? Então, na hora dos intervalos normais, né, que segue lá a rotina... eu acabo falando, agora gente, vamos tomar um café, em 10 minutos a gente volta, até para se movimentar, né, Alencar? E é muito legal. Isso é importantíssimo. É muito legal. E todo mundo vai descobrindo, né, novas atitudes, novas maneiras de fazer a coisa, né? E o barato é esse, né? A gente acabou entrando na casa dos outros. Todo mundo conhece a gente agora. É verdade. A gente conhece a família de muita gente. Aqui no escritório, uma sexta-feira ou outra, a gente se reúne depois com a gente para bater um papo e tal. Mas a gente percebe no fundo que as pessoas querem estar mais próximas, né? Estar junto. Todo mundo, o povo não vê a hora disso. Ontem eu tive uma experiência muito legal. Terça e quarta. Os alunos apresentando o seminário via o Teams. Muito legal, muito legal. É possível, né? É lógico, na hora da dinâmica de grupo não foi possível fazer, mas tem toda uma interação de compartilhamento, né? E as pessoas interagindo, cada um no seu time, sabe? Muito legal, muito legal. Muito legal. Sem dúvida. Tem aquela curva de aprendizado inicial, né? O próprio manuseio da ferramenta, depois o próprio tempo que a pessoa precisa para se adaptar, mas isso, o ser humano é extremamente adaptável, né? E rapidinho ele faz. É isso mesmo. Isso é bom. É isso mesmo. Isso é muito bom. Deixa eu ver aqui, tem uma outra pergunta de uma pessoa perguntando se você tem vontade de voltar para o Brasil. Eu tenho saudades do Brasil, né? Da família, dos amigos, do convívio e tudo mais. Mas esse projeto que eu tô ainda não permite que eu volte.
né? Agora, visitar sim. Para visitar sim. Legal, legal. E você se adaptou bem aí, Alencar? Sim, sim, a adaptação foi bastante tranquila no que diz respeito a país em si, né? E no trabalho, embora seja a mesma empresa, o mesmo grupo, é uma empresa totalmente nova. Eu comecei, digamos, do zero, porque os sistemas mudam. Uhum. Eu até fiz uma brincadeira com o pessoal outro dia, né? Eu falei assim, o próprio Excel que você está tão habituado, ele muda. É porque Sim. as fórmulas ficam em espanhol. Então, é um processo de adaptação muito interessante. E você já sai de um cenário que você já controla as coisas, sabe que botão apertar e tudo mais, e que você se vê numa situação de dependência, né, no começo, que é um processo natural. Onde faz isso? Onde está tal coisa? Que botão que aperta para sacar tal coisa? Isso é normal. Mas é uma adaptação bastante forte. Né? Uhum. E a questão do próprio idioma em si, né, não daquilo que a gente aprende na escola, digamos, né? Mas aquilo que não é dito, da questão do costume, tudo isso, né? Uhum. Essa é uma outra parte também muito interessante, riquíssima de aprendizado. Que é uma nova cultura, né, Alencar? Sim, sim. É uma nova cultura. Porque uma coisa é você passar um tempo com eles, e outra coisa é você viver o dia a dia com eles, né? Sim, então sim. Você acaba tendo que encontrar o timing certo, a palavra certa, e às vezes te falta vocabulário, não adianta. Né? E às vezes o sinônimo não resolve. Uhum. Com aquela intensidade, né? E tem muito gestual, muita entonação, isso tudo a gente vai pegando. Então é um processo de aprendizagem brutal, brutal. Muito bom. E tem muitas diferenças de gestão, por exemplo, a gestão... Eu sei que a empresa ela tem uma espia dorsal, né? Que ela tem que seguir as mesmas diretrizes aonde quer que ela esteja, Exato. Né? Mas aí tem a diferença das pessoas, né? Exato. Cada país com a sua cultura, com o seu jeito e tudo mais. Você sentiu Exatamente. muita diferença com relação a isso, Alencar? Eu já conheci um pouquinho, né? Que eu venho trabalhando já em multinacional há um tempo. Então, eu já conheci um pouquinho essa questão da forma com que eles se comunicam. Né? Eles são mais assertivos. Aqui na Espanha, particularmente, muita produtividade, tudo é medido em horas, Uhum. né? Se usa muito dado, não tem muito... eu acho que... eu acredito que não. Eu respeito o seu feeling, não tem problema, mas a base é dado. Tá. Né? São os dados ali. Então essa é uma diferença que a gente tem. É mais objetivo, é mais direto, coisas muito interessantes que a gente vai descobrindo. Da questão realmente ali da comunicação sem rodeios, entre aspas. E a questão da produtividade? Eu trabalhei durante muito tempo também em empresa multinacional, né? E uma das coisas que nós éramos muito cobrados aqui no Brasil, né? Era a questão da produtividade, né? E a questão do dimensionamento do quadro, enfim, né? Isso eram algumas coisas que a gente apanhava direto neste processo. Tudo bem que nós temos agora com a mudança das leis um pouquinho menos, mas nós tínhamos os entraves no que tange a parte sindical, a legislação trabalhista nossa, que é muito diferente dos outros países, enfim, né? Mas nós apanhávamos muito nessa questão da produtividade, né? Você sentiu essa diferença, Alencar? Na verdade, as coisas aqui funcionam mais por processo. Tá. Né? Então, mais ou menos os processos já... Claro que tem sempre coisas para serem melhoradas, para botar uma outra visão e tudo mais. Isso faz parte do dinamismo. Mas aqui as coisas já tinham mais ou menos ali um processo escrito, uma coisa desenhada. Não precisa ficar tendo que cada dia, ou cada mês, ou cada ano fazer de uma maneira. É mais simples e mais processual. Essa é uma diferença bastante clara. Legal. Aí as pessoas normalmente seguem mais. Bacana. E aí a gente tem o nosso lado também, né? Da nossa criatividade, que é típica do brasileiro, tal, nosso jeito, né? Então, se a gente consegue conviver aí
com o processo, mas também com alguma coisa que você traz além, isso funciona bem. Que legal, que bom. Bom, nós estamos chegando aqui ao final e eu queria te fazer aí uma pergunta para você, né? Que dicas, né, você daria para nós, para quem está nos assistindo, com quem está aqui participando conosco, e que alguns que vão assistir depois, né? O que você deixaria aí como uma mensagem que nesse momento de pique mesmo que a gente está vivendo, de incertezas, de algumas outras controvérsias, né? Porque nós temos o processo da saúde, a econômica e a política também, né? Que acaba misturando tudo e virando um caldeirão borbulhando, né? Sim. E vocês aí que já estão entrando aí numa segunda fase, né? Propriamente dito, né? O que você deixaria, né? Acho que assim, da tua experiência, do que você vê, do que você acredita. Eu vou dividir em duas partes, tá, professora? A primeira mais sobre o aspecto profissional e a segunda mais sobre o aspecto humano. Sobre o aspecto profissional, a minha visão é, como eu disse um pouquinho no começo, a gente tem que cuidar das pessoas primeiro. Né? Colaboradores, clientes, fornecedores, a comunidade, o entorno, isso é vital. O governo sozinho, em nenhum país do mundo, ele tem condições de resolver. Em alguns lugares mais, outros menos. Né? Então, a iniciativa privada, as pessoas têm que ajudar o governo. O governo não é preparado para isso sozinho. Então, a gente tem que ajudar. Na empresa, o fluxo de caixa é vital. A gente precisa ter muita atenção a isso. Se você manter um fluxo de caixa adequado com uma certa reserva, a tempestade te acerta, mas o seu barco vai passar. E dentro desse contexto, é importante a gente garantir sempre a perenidade do negócio no tempo. Eu tomo ações hoje, eu ajo rápido, mas eu não perco o meu horizonte de vista. Eu quero ser estar guardadinho ali, passando isso, eu vou sobreviver ao caos e eu vou chegar ali. Porque hoje é uma pandemia, amanhã é uma crise do petróleo, depois de amanhã é uma crise cambial e assim vai. E a estratégia digital não é uma opção. Sim ou sim tem que ter. Essa é a parte mais, digamos, que eu deixaria mais profissional. E a parte mais humana do que eu vivo como pessoa, basicamente eu resumiria em 3 partes. Né? A primeira delas vai passar. A gente achava que não passaria. Há pouco mais de um mês, na Semana Santa, faleceram 1.000 pessoas por dia. Faleceram 1.000 pessoas por dia, mais ou menos. Ontem foi uma pessoa, antes de ontem 0, e então passa. Essa é a perspectiva. Mas para isso a gente precisa também estar atento e fazer a nossa lição de casa. Máscara é vital, não tem outra maneira. E o distanciamento sempre que possível. Além de eu não sou epidemiologista, mas a questão é, quando você se isola, o vírus não circula. A gente tinha 1.000 falecimentos por dia logo que começou a pandemia, né? A gente sabe dos 15 dias ali mais ou menos que tem para incubação e manifestação do vírus, tudo. E a gente chegou agora, pouco mais de um mês depois, com praticamente 0 mortes. Então, está mais do que claro, cada um tira suas conclusões, mas essa questão do distanciamento realmente ela é muito importante, né? Então eu diria, passa, a gente tem que ter consciência, tem que se proteger, e aí depois a guerra é outra sobre as questões econômicas. Vai vir, né, uma nova crise aí, mas a gente é resiliente, a gente está acostumado, e a gente não é o ser que habita a Terra há tanto tempo de graça, né? Sim. A gente tem sempre condições de se superar e de ir adiante. Mas é momento de se cuidar. O que tem para agora é se cuidar e saber que a gente vai passar por isso. E a vida já começa a voltar. Essa é a parte mais gostosa de ver a vida voltando. Essa é a minha crença também, e o que eu tenho tentado passar é isso, sabe? Vai passar. Mas nós precisamos, a primeira coisa, a gente precisa estar vivo, né? Para poder passar. Exatamente, né? Exatamente. Tem que se cuidar. E mais ainda, né? Além de se cuidar, respeitar. Não importa se outras pessoas estão fazendo, né? Você tem que estar olhando para você, né? Exato. Né? O se cuidar é em sentido amplo, né? Porque a gente sabe assim, né? A segurança, né, sobre as pessoas,
ele é uma responsabilidade de todos. Mas a minha segurança em particular, eu tenho que garantir. Então eu não vou numa aglomeração. Sim. Eu atravesso a rua, se para mim não tá bom. Sim. Tem um supermercado com 2, 3 pessoas no corredor, eu não vou naquele corredor, naquele instante. Então são medidas simples, né, que a gente não pode também jogar tudo na mão dos outros, né? A gente precisa também ter a nossa consciência para evitar, né, esse contato. Infelizmente, eu não vejo outra maneira de passar por isso que não seja o isolamento até ter uma medicação. Né, com base na minha experiência de vida, né? Que vivi isso e vivo. Tá. Eu também Mais ou menos por aí que eu acho. Essa questão da autorresponsabilidade mesmo, né? Exato. Não tem jeito. Eu acho que aqui no... Empatia, exatamente, né? Aqui no prédio, se um tá no... mais vulneráveis. Isso. Se um tá no elevador, não entra. Espera, sabe? Perfeito. Entendeu? Exato. Vai de escada. Vai de escada. Se tá com pressa, né? Então, eu acho que essas coisas todas as pessoas precisam estar muito atentas. Bom, meu amigo... Exatamente isso. Saudade de você, saudade das risadas da sala dos professores, né, das nossas conversas, né? E quem sabe aí numa próxima oportunidade que você tiver aqui em São Paulo, vamos tomar um café, né? Pra gente falar um pouco mais. E quem sabe daqui mais um pouquinho a gente faz uma outra live, acho que é bacana pra gente ir acompanhando aí, tá? Super obrigado. A gente tá 2 meses à frente, né? Então tem coisas para trocar sem dúvida. E então, sei lá, daqui mais um pouquinho a gente faz uma outra pra gente ir atualizando, pra gente ir trocando. Eu acho que é uma forma dos teus alunos, que são os meus também, que já foram, ver você aí. Então,